Contemplem agora o áudio e imagens de uma reunião surpresa, ocorrida na última terça-feira, dia 31 de março de 2026, às 19 horas, na Sala Pastoral da Igreja Amor e Fé, exatamente em uma de suas filiais, situada na Rua Saratiara, número 93, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, e sob a ministração da pastora Bambina Pedernesco. Confira! Se você ainda não baixou o aplicativo da Igreja Amor e Fé, basta pesquisar na Play Store de seu telefone móvel. Rádio Mundial Amor e Fé. Contrate sua assinatura de 1 ano por um precinho promocional. Aceitamos cartões de crédito, débito ou Pix. Fazendo assim, você já estará com toda a programação e notícias da Igreja Amor e Fé na palma de sua mão, 24 horas por dia. Assine já e nos carregue juntinho de você. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo que eu tenho a mente de Cristo para compreender a Tua palavra, a mensagem da Tua cruz na minha vida. Amém e graças a Deus. Então o título da mensagem é esse: quem amaria e quem crucificaria Jesus? Texto bíblico está em João 12, versículo 12. Primeiro texto que iremos ler hoje, João 12, versículo 12 também. Você sabe que o mesmo povo que aclamou Jesus, uma semana antes dele ir à cruz, que recebeu Jesus com aqueles ramos de palmeiras, todos ali, felizes da vida que Jesus estava entrando em Jerusalém, é o mesmo povo que pediu para ele ser crucificado, porque teve a opção, Teve a opção do povo decidir quem seria crucificado. Haviam 2 ladrões e Jesus, não é isso? E ali Pilatos fez a pergunta, nós vamos ler esse texto hoje: quem vocês querem que vá à cruz? Quem deve ser crucificado? E o povo disse o quê? Barrabás? Não, clamou quem? Jesus. Infelizmente, escolheu errado. Vamos aqui à leitura, João 12, 12, diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou o segundo, está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então o que aconteceu aqui? Jesus entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo como Rei dos Judeus, o nosso Rei de Israel. Todos ali veneram Jesus porque lembram dos feitos de Jesus, dos sinais, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. E todos ficam assim maravilhados, com Jesus ali com eles. Mas este mesmo povo é o povo que manda Pilatos crucificar Jesus. Que interessante. Então, assim, o que eu quero trazer para você nessa mensagem é que você se firme bem mesmo
mas com todas as suas forças no amor a Deus, acima de todas as coisas, neste mundo, nesta vida. Sabe por quê, meu amado? Num passinho, você pode deixar de amá-lo e estar até mesmo crucificando, sem perceber. Você sabe que tem muitos dos nossos irmãos amados em Cristo, que estão em diversas denominações espalhadas aí por esse mundo, e que eles não estão exaltando Jesus como deveria exaltá-lo, estão crucificando novamente. Quando, por exemplo, eles querem repetir as obras que Jesus fez por nós. Você sabe que Jesus, ele veio cumprir a lei por nós, ele veio fazer toda a obra por nós. Tanto é que quando ele chega à cruz, antes de morrer, ele diz: está consumado. O que quer dizer está consumado? Está pronto, está feito. E ele fez tudo, gente. Ele fez 100%, mas tem irmãos nossos que não acreditam nisso. Acredita que ele fez apenas uma parte. Eles são ensinados assim. Jesus fez 50%, agora você tem que fazer os outros 50%. Jesus se sacrificou por você, agora ele quer que você se sacrifique por ele. Não. Ele não quer que sacrifiquemos por ele, ele quer que venhamos amá-lo acima de tudo. Ele quer, aliás, que nós venhamos honrá-lo acima de tudo. Amém? É isso que ele espera. Aqui em João mesmo, já que você está em João, mais à frente no capítulo 19, aliás, vamos no 18, 28. A gente encontra aqui, olha, João 18, a partir do versículo 28. A gente vai encontrar Jesus perante Pilatos, no momento em que o povo vai decidir crucificá-lo. Olha que interessante. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Quer dizer, Pilatos, gente, não sabia de nada. Ele faz a pergunta: que acusações vocês trazem acerca desse homem Jesus? Respondeu-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Então todos denunciam ele como malfeitor. Jesus era malfeitor? Mas todos diziam que era, né? Aí você vai seguir o que o povo fala? Não podemos. Temos que seguir o que a palavra de Deus mostra para a gente. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-vos a vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Respondeu-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Você vê que Jesus, ele questiona, ele fala assim: escuta, é você que está pensando assim, ou você está indo pela onda de outros que falaram para você? Porque tem diferença, né, gente? Daquilo que você tem dúvida, porque você tem dúvida, ou colocaram a dúvida em você. E aí Jesus faz essa pergunta para Pilatos. Responde Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, olha que interessante, todo aquele que é da verdade, o quê? Ouve a minha voz. A gente precisa aprender, amados, ouvir mais a Deus do que a homens, do que, sabe,
pregadores que estão por aí, do que políticos, do que tantas pessoas que ficam falando na nossa cabeça, e muitas das vezes nada tem a ver com a realidade, e você fica absorvendo tudo isso. Então, é interessante demais você entender que Jesus quer que você o ouça. Preste atenção nesse versículo que acabamos de ler, que é o 37, o finalzinho dele. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, porque você é da verdade, você ouviu a voz de Jesus, né? Você é da verdade. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Olha, Pilatos, gente, não estava querendo crucificar Jesus, não. E é costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente. Olha que triste, hein? Não, este, mas quem? Barrabás. Ora, Barrabás era o quê? Salteador. E eles preferiram soltar Barrabás do que Jesus. Você vê que contraditório? O mesmo povo que aclamou Jesus com ramo de palmeira quando chegou a Jerusalém, era o que estava dizendo: não, queremos que seja ele crucificado. Os judeus falando: eu quero que ele seja crucificado. Barrabás não. Então, por isso, Pilatos tornou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao ver-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Os sacerdotes, gente, eram os religiosos, sacerdotes, falando para crucificar Jesus. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, pois eu não acho nele crime algum. Ou seja, Pilatos lavou suas mãos. Ele falou: vai vocês que irão crucificá-lo, eu não. Respondeu-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Pilatos ficou até com medo disso. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal do lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E olha que interessante, aqui no versículo 14, eu quero até mesmo que você marque na sua Bíblia, porque ontem o bispo colocou o tema na rádio, perguntando se é mencionado na Bíblia que Jesus morreu na cruz numa sexta-feira e ressuscitou num domingo. Quem acompanhou a rádio, o programa Respondendo Suas Dúvidas? E muitos erraram, hein? Porque disseram que não está na Bíblia que Jesus morreu na cruz numa sexta-feira e que não ressuscitou no domingo. Mas aqui está provando para a gente que Jesus, ele morreu na cruz numa sexta-feira, porque está escrito aqui no versículo 14: e era a Parasceve. Parasceve é sexta-feira, tá? Parasceve é sexta-feira. Algumas Bíblias têm até indicação disso lá no rodapé, lá embaixo na sua Bíblia, a prescrição Parasceve igual sexta-feira. Encontraram? Na sua Bíblia tem lá no rodapé pequenininho, uma letra bem miudinha, tá ali: Parasceve,
Sexta-feira. Então era sexta-feira pascal, ou seja, antes do domingo, né, de Páscoa. Era para a seve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha só, o rei deles era César, né? O rei de Roma. Então Pilatos o entregou para ser o quê? Crucificado. E aí Jesus enfrentou a crucificação, a morte na cruz. Mas ele ficou ali crucificado? Ele ficou morto na cruz para sempre? Ele não ressurgiu? Ele não vive? Então nós aqui, cristãos, conhecedores da graça do Senhor Jesus, da vitória que Jesus teve na cruz, nós não encenamos, sabe, a morte de Jesus, o ritual, exceto explicamos como foi. Tudo bem, é válido ter filmes, ter encenações mostrando os episódios, os fatos, mas não a gente ficar encenando como muitos fazem, procissões, né, de fazer toda aquela caminhada, né, deixam de comer, ficam em luto. Que você sabe que quem faz jejum está em luto, né? Os judeus jejuavam porque eles estavam em luto. E nós não estamos em luto. Desculpa, nós não estamos em luto. Nós estamos em vida com Cristo. Nós não temos luto para viver hoje em dia, porque nosso Jesus já vive, já ressurgiu, já está dentro de nós. Diga graças a Deus. Então, com esse conceito, com esse conhecimento, a gente entende a importância da gente ficar, sabe, de a gente analisar. Peraí, eu tenho que amar Jesus até o fim, eu não posso crucificá-lo novamente, porque ele já passou pela cruz, já venceu a cruz. Como é que eu vou dar uma cruz de novo para ele ser pregado novamente na cruz? E quando eu nego a graça do Senhor Jesus, eu estou crucificando novamente Jesus. E outro ponto muito importante da gente refletir, porque essa mensagem é muito reflexiva, é da gente entender que nós precisamos ouvir mais a Jesus. Como ele mesmo disse nesse texto que lemos: os que são da verdade, ouve a minha voz. Aí em João mesmo, voltando algumas páginas, você encontra em João 10, capítulo 10, versículo 27. Olha que interessante, João 10, aqui a partir do versículo 27, a gente encontra as palavras do Senhor Jesus a nosso respeito. Nós somos ovelhas de Cristo, né? E as ovelhas, ele faz menção de que seguem a Ele, de que ouvem a Ele. Será que você tem ouvido Jesus? Porque Ele está vivo dentro de você, isso é indiscutível. Que Ele existe e vive dentro de você é verdade. Não tem, sabe, para ninguém que fale o contrário. Pastora, mas como a minha vida toda destruída, toda atrapalhada, poxa vida, até mesmo eu estou aqui congregando hoje porque eu preciso de uma ressurreição na minha vida, eu estou sem vida em mim mesmo. Jesus vai trazer essa vida abundante para você, porque Ele vive dentro de você. Ele já vive. O fato é que você não estava com comunhão com Ele, você não estava caminhando com Ele, ouvindo a Ele. Mas a partir de hoje você vai ouvi-lo, você vai segui-lo, você vai tê-lo como seu Deus, o seu Senhor. Aqui em João 10, 27, Jesus ele disse: as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais o quê? Perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode o que, gente? Arrebatar. Então ninguém pode te tirar das mãos de Jesus. Nada nem ninguém nesse mundo pode te separar do amor de Cristo Jesus. Você pode enfrentar aflições, você pode andar distante de Jesus por falta de comunhão, por falta de direção, porque sabe, quem dá direção para você viver Cristo, viver a fé, é a igreja. A igreja com a mensagem, com a pregação, com a oração, com a intercessão. Desculpa, para que você viva
a fé em Cristo. Você precisa da igreja, mas a igreja que faça esse papel de verdade. A igreja que fica tratando de outras coisas, senão de você ouvir a Jesus, fica ouvindo as doutrinas dos homens, fica ouvindo preceitos dos homens, o que o pastor pensa, o que ele quer, as doutrinas humanas, isso não serve. Por isso que existem inúmeras igrejas, existe uma série de igrejas por aí, porque cada um tem a sua doutrina, seu ensinamento. Mas a doutrina tem que ser uma só, tem que ser a graça, tem que ser um único ensinamento, o de Jesus. A mensagem da cruz tem que estar clara na sua vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você não pode receber outra coisa que não seja isso. Fardo pesado, sofrimento, a pessoa ir à igreja e sair da igreja pior do que quando ela entrou, isso é inconcebível, isso aí não existe. Quando se tem comunhão com Jesus, quando se tem vida com Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então é necessário a gente conhecer as verdades de Deus para nos libertar e viver o melhor dos tempos, que é a graça do Senhor Jesus, que é o evangelho, que não há outro, e a graça de Jesus, como está escrito aqui: a minha graça te basta. Amém, igreja? A graça de Jesus, ela nos basta. E pastora, Jesus então foi à cruz, Pilatos deu a sentença, ele quer que a gente ouça a ele, nos dias de hoje, mas ele ressuscitou. Como foi essa ressurreição? Abra aí a sua Bíblia em Marcos 16 e confira aí comigo, até mesmo como adendo. Jesus ressuscitou num domingo? O que você acha? Está escrito na Bíblia que Jesus ressuscitou no domingo? Quem acha que está escrito na Bíblia que Jesus ressuscitou no domingo? Levanta a mão. Quem acha que não está escrito na Bíblia que Jesus ressuscitou no domingo? Levanta a mão. Gente, você tem que achar uma coisa ou achar outra. Você não acha nada? Vocês estão me ouvindo? O que você tem que achar? Alguma coisa, ou pelo menos arriscar, né? Pastor, na verdade eu nem sei, viu? Eu não acho nada, mas arrisca alguma coisa. Quem acha que Jesus ressuscitou no dia de domingo? Está escrito na Bíblia que foi domingo. Quem acha? Quem acha que não está nem escrito na Bíblia que foi domingo, que ninguém sabe o dia que Jesus ressuscitou? Quem acha assim? E tem gente que ainda continua não achando nada, que nem levantou a mão em nenhuma das hipóteses. Então eu nem sei se você crê que Jesus ressuscitou. Meu Deus do céu. Alô? Vamos aqui conferir isso daí, para a gente entender, para a gente aprender. Marcos 16, versículo 1. Leia aí comigo. Passado o quê? O sábado. Depois do sábado vem o quê? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedinho, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Então está na Bíblia que Jesus ressuscitou no domingo? Está na Bíblia. Marca aí esse texto, Marcos 16, versículo 1 e 2. Muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Elas estavam preocupadas: como é que a gente vai chegar até ali onde Jesus foi colocado? Que elas queriam chegar ali para embalsamá-lo, né? Tal. Como que a gente vai chegar? Tem uma pedra ali fechando o túmulo, né? E olhando, viram que a pedra já estava o quê? Removida, pois era muito grande. E era grande a pedra, hein? E já estava removida. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Olha que interessante, gente.
Jesus já havia sido ressuscitado. Elas chegam ali no túmulo no domingo. O anjo, né, que estava ali vestido de branco, era o anjo que removeu aquela pedra, etc. O anjo fala para elas: olha, vocês estão procurando Jesus, ele não está mais aqui. Guarde isso no seu coração, meu amado. Porque hoje em dia muitos estão procurando Jesus de diversas maneiras, diversas formas, achando que Jesus está num lugar físico, achando que Jesus é um objeto, Jesus é algo que ela pega, que ela toca. Muitos estão trazendo muita representação de Jesus para dentro da igreja, que nós identificamos como amuletos. É a rosa que representa Jesus, né? Toca a rosa, é Jesus, a rosa de Saron. Ih, que confusão, né? E pega o perfume ungido de Jesus, e pega a cruz. A cruz, então, você acha que você tem que ter a cruz com você? Porque Jesus foi pregado na cruz, porque Jesus foi crucificado. Você tem que ter a cruz? Você acha que você tem que ter a cruz? Porque simboliza vitória. Você acha que você tem que ter a cruz? De jeito nenhum. Jesus, ele foi pregado na cruz porque ali ditava a regra de todo que era malfeitor tinha que ir na cruz. A cruz é símbolo de maldição. Está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, morrendo na cruz. A cruz é símbolo de maldição. Pastora, mas não é vitória? Não, ele foi vitorioso na cruz, porque ele venceu a cruz. Ele não ficou pregado na cruz, ele ressuscitou. Então ele venceu a morte, ele venceu a cruz. Mas a cruz não é sinônimo de vitória. A vitória não foi dada pela cruz, a vitória foi dada por Deus. Então as pessoas modificam as coisas, que nem o nome de Jesus. É o nome de Jesus que foi dado poder, não é o sangue de Jesus que tem poder. Muitos falam, o sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus derramado na cruz trouxe toda a autoridade ao nome de Jesus, porque ele venceu a morte. Então o sangue foi derramado, ele morreu, mas ele ressuscitou, vencendo a morte. E está escrito que ao nome de Jesus foi dado toda a autoridade e poder, e todo aquele que clamar em nome de Jesus recebe vitória na sua vida. É o nome de Jesus. Então as pessoas, elas misturam as coisas. A cruz traz vitória, e tem símbolo de cruz dentro da igreja. Tendo a cruz com Jesus ou sem Jesus pregado nela, é símbolo de maldição. Nós não temos que ter a cruz de forma alguma. Cruz pendurado na corrente, cruz, sabe, de todas as maneiras. Não tenha isso. Como amuleto, não. Ah, pastor, então eu comprei lá uma camisa, eu ganhei uma camisa e tinha lá uma cruz assim. Mas se você não tiver aquilo como amuleto, é como se fosse um X, como fosse um círculo, então tudo bem. Eu estou falando também para você dizer, ai meu Deus do céu, não posso ver uma cruz. Aí vocês, é igual o vampiro, né? Não posso ver cruz. Maldição, arreda. Não é isso, não é para você ter medo da cruz, não. Às vezes você depara com uma pessoa que está lá com uma cruz grande no peito. Ai, está amarrado. Que isso? Não vai amarrar a pessoa, amarrar a cruz. É só para você não idolatrar a cruz. Não idolatre a cruz, não idolatre nada. Idolatre Jesus, o nome de Jesus. Então aqui está para você que o anjo disse, ele não está mais aqui. Ou seja, ele não está fisicamente aqui. Lembra que Jesus falava com os discípulos? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador. E ele estará para sempre. Aonde? Convosco. Estará para sempre convosco. Você recebe essa palavra? Jesus, ele reina dentro de você, estará para sempre com você. Aconteça o que acontecer, Jesus estará para sempre com você. Amém? Que maravilha, né? Então está claro para você que Jesus na cruz, ele morreu na sexta-feira, mas no domingo, né? Ele já estava ressuscitado. Amém? Ele ressuscitou no domingo. Graças a Deus.
Havia um grupo naquela época dos saduceus, os religiosos, que não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam de forma alguma na ressurreição. Hoje em dia ainda há pessoas que não acreditam na ressurreição. Não acreditam que Jesus ressurgiu. Os próprios judeus mesmo não acreditam. Muitos dos judeus não acreditam até os dias de hoje. Mas veja que interessante esse texto em Lucas. Você está em Marcos, vai a Lucas comigo, capítulo 20. Olha que interessante a gente conhecer esse texto aqui, de Lucas 20, 27. Eu estou mostrando esses textos para você ter conhecimento, sabe? Sobre a ressurreição de Cristo, o que ela representa na sua vida. Antes de nós irmos à oração e declararmos a ressurreição de Cristo na sua vida, na sua família. Porque se Ele vive, você tem vida em si mesmo. Amém? Lucas 20, versículo 27. Chegando alguns dos saduceus era uma classe de religiosos, né? Ali da época, dos judeus. Saduceus, homens que dizem não haver o quê? Ressurreição. Perguntaram: mestre, Moisés nos deixou por escrito, se morrer um irmão de alguém, sendo ele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então a colocação desses saduceus aqui para Jesus, a história que eles contaram aqui, Moisés havia dito que se a mulher casasse, né, com um homem, não tivesse filhos, ele morresse, ela tinha que casar com o irmão dele, sempre com o irmão, mas ele tinha 7, eles eram os 7, coitada da mulher, né, teve que ficar nessa família até a morte, né, porque por fim ela morreu, coitada, tinha que morrer mesmo, né, e aí morreu o primeiro, morreu o segundo, se não foi ela que matou todos, porque, vou te falar, né, ela morreu por último, então, ela casou com o primeiro, morreu, aí casou com o segundo, casou com o terceiro, e foi até o 7º. E por fim ela morreu. Mas a pergunta dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, era capciosa, né, para Jesus. Como é que Jesus vai responder isso? Lá no céu, de quem ela será esposa? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo? Diz que o último é melhor que o primeiro? Eu não sei. Ou o primeiro amor, né? Não sei. E aí Jesus respondeu, no versículo 34. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais o quê? Morrer. Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Olha, gente, que lindo isso. Nós somos filhos da ressurreição. Ou seja, quando nós partimos desta vida terrena, fomos de volta para o Pai, somos os filhos de Deus que genuinamente já éramos antes de estarmos aqui nessa terra. Está escrito em Jó isso, 38, que estávamos alegremente lá com o Senhor. Então é isso que Jesus responde, que quando a gente volta para o céu, a gente volta no estado original, filhos de Deus, como éramos antes. E lá os filhos de Deus são todos irmãos, não tem mais aquele negócio de coisa carnal, porque você sabe que esse negócio de se dar em casamento, casar, constituir família, gerar filhos, essa coisa toda, é humano, é do homem, é carnal. Então a pessoa gosta da outra, não sei o que, tem aquela afinidade de conviver junto nesse plano terreno, aí constitui família, filhos, etc. Mas lá na vida vindoura, no céu, não tem mais isso. Não se casam nem se dão em casamento, não tem mais aquele negócio, porque são todos irmãos. Não vai casar irmão com irmão, não tem nada disso, são todos irmãos. Então esse negócio de chegar lá, reconhecer, meu pai, sabe, essa coisa de tê-los como ainda seus entes queridos, não tem mais essa. Todos são como os anjos, né? Como filhos de Deus no seu estado original, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, por que nós retornamos para o céu? Né? Porque Jesus nos trouxe a ressurreição. Porque Jesus ressurgiu e agora também nós ressurgimos.
Ou seja, quando partimos dessa vida, é claro que nós sentimos, todos que partem, né? A gente quer a pessoa com a gente tem esses sentimentos. Mas na verdade ela continua com a vida eterna que Jesus conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Amém? Então Jesus responde dessa maneira. E aí ele diz mais, olha que lindo isso no versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Amém, igreja? Para Deus todos vivem. Olha, para Deus, todos os filhos dele, alcançados pela cruz de Cristo, vivem para Ele. Todos vivem e viverão eternamente. Por isso que ele fez menção aqui que quando Moisés orou lá na sarça, ó Deus de Isaque, Deus de Abraão, Deus, né, de Jacó, ou seja, Deus de vivos. Porque embora eles já tivessem partido, eles ainda estavam vivos para Deus. Por isso que Moisés fazia menção deles assim, dessa maneira. Amém, igreja? Graças a Deus. Então nós somos para com Deus quem vive. Ele vê vida na gente. E se você não está vendo vida em você, está faltando, vou repetir, a comunhão com Jesus, que não é a comunhão de ritual religioso, cerimonial, de você comer algo, beber algo para, agora estou em comunhão com Jesus. Não, é algo de você viver dia após dia, de você caminhar com Jesus, de você viver Cristo em seu dia a dia. Essa comunhão que está faltando em você, porque na verdade Ele já trouxe vida para você. Está faltando para você essa energia, essa vida, essa vivacidade. É a comunhão com Jesus que está faltando, através da pregação da graça, da oração, da força na sua fé, para você não se deixar levar pelas coisas desse mundo, do jeitinho que o apóstolo Paulo falou para a gente viver aqui na graça do Senhor Jesus. O último texto bíblico que eu vou trazer para você antes da oração está em Colossenses capítulo 3 versículo 1. Última referência bíblica, nós já vamos à oração, porque o apóstolo Paulo recomenda para a gente viver assim, depois da ressurreição de Cristo. Será que você está vivendo dessa maneira? Colossenses capítulo 3 versículo 1. Encontraram aí a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem aqui foi ressuscitado juntamente com Cristo? Quem foi? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Será que você está vivendo assim? Pastor, eu não estou conseguindo. Eu estou preso à situação, à questão aqui que aconteceu comigo ontem, ou então há muitos anos atrás. Eu não consigo me desvencilhar dela, meu pensamento é só nela. Às vezes o falecimento de alguém, a perda de um ente querido. Às vezes uma situação que você enfrentou que te afetou emocionalmente, sentimentalmente. Às vezes uma doença, uma enfermidade que você está vivenciando e você está preso a isso, porque você só fala de dor, só fala de doença, só fala de enfermidade. Às vezes uma questão familiar, de desarmonia, desavença, e você só olha para aquilo e só sofre, se angustia, se deprime por aquela situação. Você não está caminhando com Jesus. Você pode ser um cristão, frequentador aqui da igreja ou de outra denominação, mas você não está tendo vida com Jesus. A vida com Jesus é desse jeito, é buscando as coisas do alto, é pensando nas coisas do alto, do jeito que o apóstolo Paulo está dizendo. E sabe por quê? No verso 3 ele diz, porque morrestes. Você morreu para essa vida, não morreu para essa vida? Ou não? Pastor, mas então eu não posso ter as coisas que eu gosto, não posso ter uma família feliz, posso ter saúde, pode tudo e deve. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Só que você não pode viver para isso. Você tem que viver para Deus.
Por isso que ele diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando você vive isso, o resultado está no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que maravilha! Amém. Quando você começa a caminhar e andar com Jesus, ter comunhão com Deus, de verdade, aí Cristo começa a se manifestar na sua vida. E quando Ele manifestar, você será glorificado. Ou seja, tudo que pertence à sua felicidade, à sua vida abundante, chega para você naturalmente. Pode ter certeza disso. Você vai contar muitos testemunhos de conquistas, de realizações. Pode ter certeza. Tenha comunhão com Deus, tenha vida com Deus. Sirva a Jesus. Sirva a Jesus e você terá o melhor desta terra. Amém? Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor bem forte. Para Ele que conquistou essa vida abundante para nós. Glória a Deus. E eu quero convidar você à oração. Nós vamos à oração nesse momento. Eu quero que você tenha essa comunhão com Jesus. Não apenas na oração aqui, mas a partir dessa oração. Olha, a partir dessa oração que iremos realizar agora, você vai trazer uma intimidade ainda maior com Jesus na sua vida. Você vai trazer uma comunhão ainda maior. Aquilo que estava te faltando não vai faltar mais. Você vai ser preenchido com a força de Deus no seu coração. Fique de pé no seu lugar. Todos de pé, por favor. Todos de pé. E a ressurreição que você precisa na sua vida, nós vamos clamar juntos agora. Nós vamos declarar o que você quer que ressurja na sua vida. O que está faltando? O que você quer que Jesus complete aí na sua vida para que a sua alegria seja plena? Nós vamos declarar e ligarmos juntos em oração. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus, maravilhoso. Obrigada, Jesus, por ter ido à cruz. Obrigada pelo Senhor, no momento no Getsêmani, quando orou, o Senhor decidiu se agitar no Espírito e dizer: Pai, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Porque o Senhor já sabia o que iria enfrentar, a dor que iria passar. O Senhor sabia o que iria sofrer, o que te esperava, Jesus. Mas mesmo chorando, mesmo sofrendo, humanamente falando, o Senhor decidiu morrer na cruz por nós. O Senhor decidiu enfrentar o sofrimento por nós, para que nós alcançássemos salvação, vida abundante. Obrigada, Jesus, por tu disseste: faz, Senhor, a tua vontade e não a minha. E hoje, Senhor, aqui nós queremos fazer o mesmo diante de Ti, lhe pedindo, Jesus, faça a tua vontade na nossa vida, que não seja nós a vivermos, mas o Senhor a viver em nós. Queremos buscar mais as coisas do alto, Pai, queremos pensar mais nas coisas do alto, queremos, Senhor, estar entronizados em Ti todos os dias da nossa vida, queremos nos fortalecer espiritualmente a todo tempo, porque os dias são difíceis, as dificuldades existem, as aflições estão aí postas. Talvez esse irmão chegou aqui, meu Deus, muito aflito. Talvez essa pessoa esteja totalmente desesperada, Senhor, por tantas situações que ela tem enfrentado, por ela não ter tido esse alívio. Mas eu tenho certeza que nesse momento ela recebe esse alívio do Senhor, ela recebe essa força, essa direção certa, essa sabedoria que só o Senhor tem para nós. Isso, meu amado, entregue a sua vida a Jesus, entregue nesse momento o seu coração para Ele fazer morada, entregue os seus pensamentos nas mãos de Deus. Os pensamentos tristes de sofrimento que assolam seu coração todos os dias, entregue a Deus, entregue ao Senhor e seja fortalecido na sua fé. Aleluias, louvado seja o nosso Deus maravilhoso.